obrigado. Que alegria. Que alegria. Aleluias. Ainda de pé. Todos de pé, por favor. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13. 13 ao 15, 2 versículos. 3 versículos. A NVI, tá? Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Agora muda essa versão, nesse mesmo versículo, para a RC, filhão. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Eu vou contar até 3, nós vamos ler essa última parte. Dize aos filhos de Israel que marchem. 1, 2, 3. Dizem. Amém. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é: acalme-se e vejam. Repete comigo: acalmem-se. Ih, está baixo. Acalmem-se e vejam. Amém? A história de Israel no Egito, ela é conhecidíssima, porque quando você fala em Israel, no Egito, você fala de Moisés. E quando você fala de Moisés, você lembra de Israel. Moisés, no hebraico, significa, traduzido para o português, aquele que liberta. Moisés é um tipo de Messias do Antigo Testamento. Ele é o Jesus do Antigo Testamento. O libertador, aquele que libertou Israel depois de 430 anos cativo em Israel, lá no Egito. Israel no Egito cativo por 430 anos. Então esse texto são palavras que Deus dá a Moisés e Moisés dirige a Israel no início da caminhada saindo do Egito. Palavras de direcionamento, palavras de instrução. E eu quero voltar um pouco para levar você a entender esse texto. E eu tenho certeza, da mesma forma que Deus falou comigo quando eu preparei isso aqui, quero deixar claro uma coisa para você, é o seguinte: eu não tenho nada contra quem dá Ctrl+C e Ctrl+V, ou quem usa agora a inteligência artificial para montar mensagem. Aqui em nossa igreja a gente não tem esse hábito. Graças a Deus não tem isso, né? As mensagens que nós ministramos aqui são mensagens que Deus coloca em nosso coração. Não só a mim, como os pastores e os demais que vêm aqui. E aquilo que Deus entrega para mim, fala comigo e depois com vocês. Amém? Não pense você que eu fico fora desses sermões aqui, né? Desses sermãos. Ah, o pastor pegou pesado. Pesado foi o primeiro comigo. Quando o chicote vem, é meu lombo primeiro, né, Gustavo? No pastor primeiro. Mas hoje eu prometo que não tem chicote não, amém, irmãos? Tem uma palavra que vai acalmar nosso coração. Aleluias. Vamos para a introdução. Israel ficou cativo, preso no Egito, 430 anos. Vamos para o capítulo 12, versículo 40, de Êxodo 40 e 41. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passando 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então todos os hebreus juntaram acampamento e foram embora. Saíram da terra do Egito. Depois de 430 anos presos naquele lugar,
escravos naquele lugar. Vamos lembrar que Israel chegou lá por causa de José. E quando Israel sai do Egito, eles carregam com eles o caixão de José, os ossos de José, porque esse foi um pedido do próprio José. Obviamente, 430 anos lá, José já não existia dentro da história dos faraós que assumem e esqueceram José completamente, a bondade que José fez, a misericórdia de José. Tudo que José fez para Israel foi apagado da história, e os novos governantes que assumiram, ou seja, os faraós, os imperadores, vieram com punhos de ferro, vieram com dentes de leões para cima de Israel. Então vamos voltar aqui a alguns pontos. Primeiro, o Egito nunca foi terra de Israel. Há 430 anos atrás desse texto, o Jacó e a sua família estavam descendo para o Egito, e ali multiplicaram, ali cresceram. O José já estava ali, porque ele foi mandado como escravo para aquele lugar, pelos próprios irmãos, todos eles conhecem a história. Mas o Egito não é lugar de Israel, nunca foi. Assim como o Egito não é o seu lugar e nem o meu. Posso ouvir um amém? Não é. E depois de 430 anos, Deus liberta o povo, e o povo sai do Egito. Capítulo 12, agora versículo 37 e 38. Volta só um pouquinho. Capítulo 12, versículo 37 e 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés. Ramsés, obviamente, é um dos nomes de Faraó, que se dá à própria terra do Egito. Partiram os filhos de Israel do Egito para Sucote, coisa de 600 mil. NVI, filho, por favor. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Os biblicistas, ou seja, os estudiosos da Bíblia, os teólogos, dizem que foram aproximadamente de 2 a 3 milhões de pessoas que saíram do Egito rumo à terra prometida, rumo à terra que eles nunca deveriam sair, chamada Canaã. Mas a Bíblia diz que foram 600 mil homens a pé. Ela fala de homens, mas ela não fala das mulheres, ela não fala das crianças, ela não fala dos servos, e ela também não fala dos agregados. Quem são os agregados? Os egípcios, que se converteram, que entregaram suas vidas a Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. E houve uma conversão em massa, porque das 10 pragas que caiu no Egito, uma delas era o anjo da morte, que passaria sobre as casas, e as casas que não tinham sobre os seus umbrais o sangue do cordeiro sobre as portas. Cordeiro, matava-se um cordeiro, um cordeiro sem mácula, sem defeito, e assim passava-se na porta. Obviamente tudo isso é uma alusão apontando para o sangue de Jesus que liberta o homem da morte. Enfim, nessa do anjo da morte passar, os israelitas teve tempo de sair batendo na casa dos egípcios, dizendo: ó, chegou a hora, escolha, ou o seu Deus ou o nosso, porque essa noite o anjo vai passar e muita gente vai morrer. Muitos primogênitos vão morrer, ou seja, os primeiros filhos da família. Ou seja, o irmão mais velho vai morrer, a irmã mais velha vai morrer, ou o único filho vai morrer. Então nessa, muitos egípcios falam: eu? Não quero ninguém morrer na minha casa não, como é que eu faço? E correram para a casa dos judeus, e ali então se converteram ao judaísmo. Então esse número 600 e poucos mil é o que a Bíblia menciona, mas foram milhões. Imagina, gente, milhões de pessoas saindo.
Araxá tem 120 mil pessoas. Imagina se 120 mil pessoas combinassem agora de sair da cidade, aqui na Avenida João Paulo II ou aqui na Wilson Borges. Como é que ficaria esse negócio? Hein? Pensa aí. Só 120 mil. Todos nós aqui na Wilson Borges, a gente pega a Wilson Borges aqui, você vai reto. Lá em cima no viaduto a gente entra à direita, sobe sentido Posto Rio Branco ali, sentido a lojinha Impacto Som, ali ó. Já vai, imagina 120 mil pessoas nessa caminhada. Agora imagina 2 milhões de pessoas. E um homem liderava isso, Moisés. E Moisés não tinha microfone, não tinha estrutura de som para falar com essas pessoas. Moisés não tinha nem uma corneta, nem, como é que chama aquele instrumento? Não esquece, aquele equipamento, ele é aberto. Sim, eu esqueci o nome daquilo. Megafone, obrigado. Não tinha. E ele tinha que se comunicar com o povo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E como é que era a vida no Egito? Livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 11 ao 14. Preste atenção aqui. Estabeleceram, pois, isso, sobre eles, Israel no Egito. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimirem, com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíam para o faraó as cidades de armazenamentos, Pitom e Ramsés. Versículo 12. No entanto, quanto mais eles eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer Israel. Versículo 13. E os sujeitaram a cruel escravidão. Versículo 14. Tornaram-se a vida deles amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar a argamassa com o barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. E todo esse trabalho forçado, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Ou seja, o povo de Israel vivera 430 anos numa cruel escravidão. Suas vidas eram amargas e oprimidas. E Deus me deu algo interessante. Eles amassavam o barro para produzir tijolo. E o Egito os amassavam como barro para atender o propósito de Deus. Enquanto eles amassavam o barro, o Egito amassava eles. Quem está entendendo diz amém. Era muita opressão. Por mais confuso e estranho que seja, na olaria de Deus, o barro, ele é amassado porque tem um propósito. E esses 430 anos, Deus tinha um propósito com Israel. E eles foram amassados ali no Egito. Trabalharam literalmente como escravos. Foram escravos do Egito. Sofreram amargamente. E o texto bíblico diz, cruelmente sofreram nas mãos dos egípcios. Essa era a vida de Israel no Egito. Só lembrando, você, vem cá comigo, que o pai de Israel é Abraão. De Abraão vem Isaac, e de Isaac vem Jacó. De Jacó vem as 12 tribos de Israel. De Jacó nasce Israel. Então, a promessa da terra que mana leite e mel foi dada para Abraão. Abraão entrou na terra que mana leite e mel, tomou posse da terra, Canaã. Firmou estacas, construiu altares, dedicou aquela terra para o Senhor. E a promessa de Deus para Abraão era: multiplicarei o seu povo. E enfim, vou ler o texto para você. Mas, preste bem atenção. De Isaac veio Jacó, de Jacó os 12 filhos. Alguém no meio do caminho errou. Quem? Jacó. Houve fome na terra de Abraão, na terra que manda leite e mel. Houve fome na terra do pão, Betel. Houve fome em Canaã. Não era para ninguém sair de lá. Não era para ninguém sair de lá. Mas Jacó saiu.
Os seus filhos saíram, foram no Egito buscar pão, foram no Egito buscar alimento. Obviamente, tudo isso tem um propósito de Deus. Já começa com o José sendo vendido pelos próprios irmãos aos medianitas, ou seja, como escravos na realidade. Não é os medianitas, eles foram vendidos como escravos. Ele foi vendido. E lá Deus o honra, ele se torna governador do Egito. Mas enfim, ao meu ver, escuta essa. Quando os irmãos voltam quando os irmãos voltam para o Egito, encontram José, aquele lance todo que José, faz eles seguram um irmão, impede para ir lá e cai, ou seja, passa um processo todo complicado. Jacó desce para o Egito. E lá no Egito estão toda a família. Está o Israel de Deus ali. Está todo mundo ali. O que Jacó devia ter feito? Filho, estamos muito felizes que Deus te honrou como governador do Egito. José, você se tornou governador. Maravilhoso. Mas José, aqui não é nosso lugar não. Você desculpa, mas nós temos que ir. Não, papai. Porque foi isso que José fez. Papai, vou cuidar do senhor aqui no Egito. Não só do senhor, vou cuidar do senhor, vou cuidar da família do meu irmão, o Judá, vou cuidar da família do meu irmão Benjamim, vou cuidar da família do meu irmão Levi, vou cuidar de todo mundo. Aqui no Egito tem tudo para vocês, você não precisa voltar para Canaã não. O que Jacó fez? Ah, filho, então tá, só uma casinha para mim, tá bom. E Jacó ficou. Em nenhum momento Deus disse, desce para o Egito e fica lá. A decisão de descer para o Egito, propósito de Deus. A decisão de descer para o Egito, lá no Egito, está lá José, propósito de Deus. Deus honrou José se tornou governador, propósito de Deus. Mas a terra de Israel sempre foi Canaã. E Jacó foi desobediente. Preferiu aquilo que o Egito tinha, porque em Canaã faltava. E muitas vezes você vai buscar lá no mundo o que está faltando aqui dentro. Agora presta atenção, escuta aqui, olha para mim. Não é que está faltando aqui dentro, é que ainda não chegou o tempo de você encontrar, ainda não chegou o tempo de você receber. Mas o desespero é grande que você vai lá no mundo buscar. Foi o que Israel fez. Falta pão na terra do pão. Aqui, Betel é o nome que se dá a uma das partes da terra de Canaã. E Betel significa casa de pão, o lugar onde Deus manda maná do céu. Falta pão na casa do pão. Vou ficar fazendo o que aqui? Vamos para o Egito, lá tem pão. E ficou Israel no Egito 430 anos sendo esmagado, pisado, humilhado. E quais foram os efeitos dessa opressão na vida do povo? Capítulo 1, versículo 12. Nós já lemos, capítulo 1, versículo 12. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer Israel. Vou explicar esse texto. Opressão. Muita opressão. Mas mesmo assim, eles multiplicavam. Faziam filhos e filhas. Multiplicavam. Precisamos dividir a carga, tem muito trabalho para nós. Você imagina construir aquelas pirâmides do Egito? Pois bem, Israel construiu aquelas pirâmides do Egito. As esfinges de Faraó, Israel fez. As pessoas perguntam assim, nossa, como aquelas pedras foram empilhadas uma a uma? Israel, o Deus de Israel ajudou Israel a fazer isso. Não foi extraterrestre, meu irmão, olha aqui. Não foi demônio que fez aquilo, não. Não caia nessa piada. O demônio. No Egito veio os demônios e fizeram aquelas pirâmides. Tem conspiração por aí. Não foi demônio, não, irmãos. O Deus de Israel sempre esteve com Israel.
A tecnologia que Israel tinha naquele tempo, não tem hoje. Ninguém consegue construir pirâmide hoje. E os caras fizeram. Construíram muita coisa. Só que tem um detalhe. Era muito trabalho. Então o segredo é o seguinte: faz filhos. Multiplica. Alivia o fardo. Mas esse não era o propósito da multiplicação de filhos. Não. O propósito da multiplicação de filhos, volta o texto aí para mim, filho, versículo 12. Só para a gente lembrar. E quanto mais eles eram oprimidos, mais eles faziam filhos. É o que está lá, ó, multiplicavam. E se espalhava. Se espalhava para dentro do Egito, viu? Não ia para lugar algum, porque ele era um escravo, não podia fugir. Mas o propósito da multiplicação não é para atender as necessidades ou a demanda, a falta de mão de obra. Não. O propósito está em Gênesis capítulo 26, versículo 4, ou seja, um livro antes. Gênesis capítulo 26, versículo 4. Multiplicarei a sua descendência, diz o Senhor a Abraão, como estrelas do céu. Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Tem um pastor na internet aí, dizendo que eu e você somos estrelas. Quem viu isso? Levanta a mão. Só eu? Ah, o Reginaldo viu, obrigado, Reginaldo. Irmão, você não é estrela coisa nenhuma. Ele cita esse texto, o ignorante. Não, porque Deus falou lá para Abraão. É heresia, irmão, ninguém é estrela nada. Multiplicaria a sua descendência como as estrelas. Se você olha para o céu, o que você vê? Milhões de estrelas. O que Deus está falando é: multiplicaria a sua nação, o seu povo, como eu multipliquei estrelas, ou seja, milhões. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Essa palavra Deus dá a Abraão já com o pé em Canaã. Por meio da sua descendência, ou seja, não é por você. Não é através de você, não é por você, é através de você. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E se você olha para hoje, no tempo pós-moderno, as maiores ferramentas tecnológicas da medicina, do poder bélico, ou seja, armas, na segurança, ou seja, na ação militar, vem de Israel. Vem de Israel. Israel abençoa as nações com grandes tecnologias hoje. E Israel é um cubículo. Israel é menor que o estado de São Paulo, para você ter noção. Então, na olaria de Deus, quanto mais o barro é amassado, mais o barro fortalece. E no lagar de Deus, no moinho, quanto mais a oliva é exprimida, mais azeite ela dá. Quem crê, aplauda Jesus, dá glória a Deus, aleluia. Multiplica mesmo. Chicote no lombo, sofrimento, mas o povo estava se fortalecendo e crescendo. Aí, meu amigo, meu irmão, bota medo em qualquer um. Volta o texto de Êxodo 1:12. Bota medo em qualquer um, bota preocupação em qualquer um. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais multiplicavam e espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a ter medo de Israel. Enquanto nascia um egípcio, nascia 4 hebreus. Você está entendendo, amém ou não? Quem não está entendendo, diz misericórdia. Eu vou botar você sentado aqui, eu ficar mais perto de mim, de repente você aprende um pouquinho mais. Na olaria de Deus é assim, meu irmão. Pastor, Deus está moendo eu, está te moendo para fazer mais forte. Pastor, está passando pela prova, ou passando pela prova, dando glória a Deus, por quê? Porque Deus vai me fazer forte, aleluia. Ele quer me fortalecer, a propósito. E Deus olha a tristeza do povo, o choro, o clamor, e Ele ouve. E não só ouve, como Ele vê. Deus ouve e vê. Deus não é
indiferente às suas lutas, não. Quem diz que é? Hã? Não, mas é que faz muito tempo que eu não oro, faz muito tempo que eu não leio a Bíblia, faz muito tempo que eu não vou na igreja, faz muito tempo que eu não sei o que é ter um momento com Deus, faz muito tempo que eu só experimento coisas amargas, e eu tenho o sentimento que Deus está nem aí para mim. Eu acho que Ele não está nem aí para mim porque eu não faço essas coisas, e por não fazer essas coisas Ele não está nem um pouco preocupado. Na realidade, Ele nem olha para mim. Errado quem pensa assim. Deus tudo vê, Deus tudo ouve. O fato dele não se mover a você é porque faltou clamor. Jeremias vai dizer: clama a mim e responder-te-ei. Quem clama recebe resposta. Êxodo 3, 77. Êxodo 3, versículo 77. Acho que é isso. Não tem, é 7. É o 7. Tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Escuta, Deus não é indiferente sobre o seu sofrimento. De repente eu posso até ser. De repente um parente seu foi para a UTI, você está sofrendo pra caramba, e nós estamos aqui cantando música, o tempo de cantar chegou. A gente está aqui cantando, e você aí chorando. É assim a vida. Lamento profundamente, mas é assim. Enquanto uns cantam, outros choram. O ideal seria que todos parassem de cantar e chorassem. Agora imagina se fosse assim. Não ia conseguir cultuar Deus nunca, só ia chorar, 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 chorar. Mas isso não significa que estamos sendo indiferentes à sua dor, é que nós não conhecemos a sua dor. Deus conhece a sua dor. O fato de eu não estar ali chorando com você é porque eu desconheço a sua dor, mas Deus conhece a sua dor. Por favor, não se sinta excluído pelo simples fato. E muitas vezes esse irmão que está sentado do seu lado não deu atenção para a sua dor. Não, meu irmão, é que ele desconhece a sua dor. Porque eu tenho certeza que se ele conhecer a sua dor, ele vai chorar junto com você. Porque é isso que um cristão faz. Salomão diz: chorai com os que choram. E Israel chorava. Israel gritava. O Egito era indiferente. Você imagina alguém descendo um chicote numa outra pessoa e essa pessoa gritando: para, pelo amor de Deus, que está doendo. Enquanto aquele soldado punia um escravo, e aquele escravo chorava e gritava, dizendo: para, pelo amor de Deus, está doendo, não aguento mais, eu estou fraco, estou desnutrido, você está vendo que eu não consigo mais amassar o barro, carregar esse fardo de tijolo, não dá mais. E o soldado está nem um pouco preocupado com aquilo. Deus está vendo e está ouvindo. Deus ouve o seu choro, as suas lamentações, e Deus vê você de uma forma que ninguém vê. Creia nisso. Isso é real. Isso é verdade, isso é bíblico. Ele mesmo diz, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo, e também tenho escutado o seu clamor. Deus jamais deixa de ver ou ouvir a opressão e o sofrimento do seu povo, pastor Ricardo. Ele vê. Pastor, eu não mereço não, que ele fique com o olho dele sobre mim e os ouvidos também. Então, escuta só a novidade que eu tenho para você. Não é por causa de você, é por causa de Jesus Cristo. É por causa de uma coisa chamada graça, misericórdia e bondade. É por causa da graça que o Senhor olha para você. O que você merece? Hein? Quem tem coragem de vir aqui agora, pegar o microfone da minha mão e dizer o que você merece de Deus? Agora, quem quer vir aqui falar aqui? Na real, eu mereço isso aqui. Ah, se não for a graça, domingo passado eu falei sobre isso.
Assustei um monte de gente. Tem uns irmãos que ficam com uns olhão assim, igual do gato do filme do Shrek. Ficou olhando assim para mim, como é que é? Que isso? O que você merece? Sem a graça. Tira a graça. Tira o amor do Pai. Tira a misericórdia de Deus. Tira a presença do Espírito. É você e o diabo. Acabou. O que é que o diabo tem para você? O que você merece? Então quando ele olha para você, ele se preocupa com você, ele ama você, ele tem misericórdia de você, não é por causa de você, é por causa da graça. É isso que você tem que entender. Então não adianta bater no peito e dizer, ele olha para mim porque eu sou bonzinho. Não tem um homem sequer bom. O próprio Jesus fala isso, pastor Júlio, não tem um homem sequer bom. Paulo fala isso, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Que diferença tem eu com você que há muito tempo não aparecia no culto, que há muito tempo não lê uma Bíblia, que há muito tempo não ora? Que diferença tem eu e você? A única diferença é que eu tenho clamado, você tem clamado? A única diferença é eu tenho buscado, você tem buscado? Porque eu e você estamos na mesma prateleira. Não vem com esse negócio de prateleira de alto acima, de cima a baixo, de baixo a cima, que não tem não. Com Deus não existe prateleira. O pastor está na prateleira de cima, eu estou no meio. O fulano, aquele fulano está lá embaixo. Não tem isso não, irmão. O senhor não trabalha com cartão de crédito, não. Eu tenho crédito com Deus, eu posso pedir alguma coisa? Pode não. Tem isso não. O meu limite do cartão de crédito com Deus está alto. Porque quanto mais eu oro, mais alto fica. Quanto mais eu me empenho, mais alto fica. A graça de Deus foi dada a todos. Ele morreu por todos. Só é alcançado quem crê, quem acredita. Deus jamais deixará de ver. Agora, nesse momento, lá no presídio, repete comigo para esse irmão que está do seu lado. Repete, isso aqui é técnica de oratória. Repete aí. Você sabia, vai lá, que lá no presídio tem muitos presos chorando, e esses caras merecem estar lá, mas Deus tem visto e tem ouvido a dor desses presos? Para você não, e nem para mim. Tem uns que a gente quer que chore sozinho mesmo. Tem uns que a gente fala, não, aí você tem que sofrer mesmo. Porque a gente é ruim, irmão. A gente é ruim, mas Deus não. Ele é misericordioso. Você pode aplaudir Ele? Pode aplaudir? É para Ele, viu? Aleluia. Isaías 59:1, olha o que diz o profeta. Veja só, Laís, acompanhe comigo aqui, meu irmão. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e Ele não está surdo. Os seus ouvidos não são surdos para que Ele não possa ouvir. Quem é que diz que o braço de Deus está encolhido porque você fez algo que desagrada ao Senhor? Hein? Tem sido rebelde. A minha rebeldia encolhe o braço do Senhor. Vou falar uma coisa para você. O seu pecado só afasta você de Deus. Os braços deles continuam estendidos a você. O versículo seguinte diz, joga o versículo seguinte, filho. Contudo, suas maldades separam você do seu Deus. Joga RC, filho. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. O que afasta o homem de Deus é a iniquidade, é o pecado. É as escolhas que eu e você fazemos na vida. Mas os braços deles continuam estendidos. Os braços dele continuam estendidos. Deus ouve o clamor do seu povo. Tem gente que reclama que não recebe milagre de Deus. Ora, não tem fé e não clama.
Está pedindo para o sujeito errado, irmão. Eu vou mandar uma carta para o Silvio Santos, ver se ele me ajuda. Não dá para o Silvio Santos te ajudar, ele morreu. Mandar lá para a Porta da Esperança. Quem sabe a Porta da Esperança se abre. Irmão, a Porta da Esperança fechou até para o Silvio Santos. Eu vou pedir para o prefeito ver se ele dá uma força para mim. Eu vou pedir para fulano. Será que eles vão conseguir abrir as portas de uma forma que eu volte a se prosperar? Irmãos, Deus pode usar um, usar outro. Deus pode usar quem Ele quer e tem feito isso na minha vida, na vida de um monte de gente aqui. Mas a resposta mesmo para o milagre vem dEle. Vem do Senhor para as nossas vidas. Deus ouve o clamor do seu povo. Infelizmente, há aqueles que relativam a fé. E relativizar a fé é acreditar que Deus não está preocupado comigo, como eu bem disse. Que Deus está nem aí para mim. Enfim, Deus esqueceu de mim, pastor. Porque faz muito tempo que eu queria sentir o que eu sentia anos atrás, aquela alegria no meu coração, aquele fervor, aquele queimar, pastor. Eu não sinto mais. Eu vou no culto domingo, é a 5ª vez que eu venho, é a 6ª vez que eu venho aqui na igreja. Já é a 1000ª vez que eu venho aqui, pastor. E faz tempo que eu não sinto aquele queimar, aquela alegria que eu sentia antes, quando eu entrava na presença de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vem cá. Quando você sentia essas coisas, você sentia só aqui ou lá no seu quarto quando você orava? Andando na rua, dirigindo teu carro, lavando a tua louça. Essas emoções, se é Deus, tem que ser constante. Se é aqui, é temporária. Alguma coisa te tocou. Ou foi o cântico dos meninos, ou foi a minha voz. Porque onde o Espírito Santo toca, é permanente. Não é temporário. Mas voltando aqui. Relativizar a fé é acreditar que Deus não está nem aí para mim, não está preocupado comigo. Não se preocupa comigo, esqueceu de mim. Está aí errado novamente. Errado. Isaías 49:15. Vocês perceberam que a Bíblia que está ensinando a gente, amém ou não, é assim que funciona aqui. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria? Joga NVI aí, filhão. Pode uma mãe, haverá uma mãe que possa esquecer do seu bebê? Vem aqui, filha. Vem aqui, filha. É você, filha. Vem. Vem aqui. Vira para a igreja, para frente. Quantos filhos você tem? 2. Quantos anos já você tem esses 2 filhos? 8. Em algum momento você esqueceu dos seus filhos? De jeito nenhum. Obrigado, pode sentar. Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? É uma pergunta. É Deus que está perguntando. Eu acabei de perguntar para a irmã aqui. Se ela, que é falha, tem erros, um monte de preocupação, é o chefe na cabeça, é os documentos que tem que entregar, é o relatório, é o Gustavo. Porque o Gustavo dá um problema. O Gustavo é caro. Manter o Gustavo não é barato. É lanche, é salmão, é um monte de coisa, churrasco, é um negócio. Isso é uma benção. É um monte de coisa. Quem é mãe sabe aqui. A mãe tem um dom, que é o dom, é um talento. A inteligência emocional de uma mãe e o seu poder de concentração, ela tem uma concentração multifacetada e dividida. Ela está com o neném aqui no colo, ó. Nenenzinho aqui, mexendo o feijão ali, ó. E falando para outra filha que está no quarto, vai tomar banho, já te falei. Ó, teu pai acabou de chegar. Como consegue isso, gente? Pelo amor de Deus. Ao mesmo tempo que acalma o neném, mexe o feijão, dá instrução para uma filha que está no quarto, ouve o marido chegar pela garagem, lembra que não lavou a roupa, tem que desligar a máquina. Mulher é assim. Então, essa mulher que faz esse monte de coisa, não esquece do filho. Não esquece do filho. E continua dizendo o texto. Vou ler de novo. Haverá mãe que possa esquecer do teu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecer. Deus está dizendo, pode acontecer.
Pode acontecer, pode acontecer. Esses dias atrás, infelizmente, eu vi uma notícia que a mamãe saiu do carro, foi para o shopping comprar um negócio, esqueceu o neném na cadeirinha. Quando voltou, o neném morreu. Pode acontecer. Infelizmente, pode. Mas isso é raro, mas pode. Deixa o texto, filho, por favor. Haverá, de novo, haverá a mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não tem compaixão do seu filho que gerou. Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Aleluias. Teve um que assustou aí, ó. Esse enfático mesmo, cara. Por que precisa gritar? É para você ouvir mesmo. E além de ouvir, escutar. Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esquece de nós. Se você chegou aqui, é porque Ele lembrou de você essa noite. Aleluias, aleluias. Deus não esqueceu do seu povo hebreu, lá no Egito. E Deus jamais esquecerá de nós nesse Egito. Jamais. E eu pergunto, qual é o seu Egito? Qual é o seu Egito? O seu filho tem sido o Egito? Quantas mães que perdeu os filhos para as drogas? É um Egito. O seu trabalho tem sido um Egito? Tem lugar que adoece muito mais do que qualquer outro lugar. E há uma máxima na psicologia que é o seguinte: é difícil você encontrar cura no lugar que você adoeceu. Tem empresas que, em vez de prosperar o sujeito, ou melhor, o sujeito prosperar nela e com ela, o sujeito adoece e vira um miserável. Conheço gente que ganhava um salário mínimo, era feliz. Era feliz. Conhece gente assim, Ricardo? Era feliz. Um salário mínimo. Feliz. Feliz da vida. Entrou numa empresa para ganhar 10. Hoje está numa vida miserável. Está no adultério, pagando pensão para 2 filhos, para 2 mulheres diferentes. A vida virou um inferno. Eu ouvi de um funcionário da CBMM. Pastor, quando eu trabalhava na mecânica, era ajudante de mecânica, eu ganhava 2 salários na época. Com um salário eu pagava aluguel, com outro salário eu sentava na minha casa. Eu era feliz. Eu era muito feliz. Hoje eu trabalho aqui dentro, ganho 5 vezes mais. Minha vida é uma tristeza e angústia. Eu não estou dizendo que a CBM faz isso com as pessoas. Só estou trazendo um exemplo. Você está entendendo, né? É assim que o mundo faz. Adoece, derruba, coloca para baixo. Esse é o Egito de muitas pessoas. Qual que é o seu Egito? O vício, o álcool, o cigarro, a maconha, a pornografia. Qual que é o seu Egito? Não para com mulher nenhuma? Já largou de 10? Não para com homem nenhum? Já largou de 20? Qual que é o seu Egito? É em casa com o teu pai, que chega em casa e descarrega toda a revolta, toda a ira? Qual que é o seu Egito? É a vida financeira? Qual que é o seu Egito? Deus está pronto para tirar você do Egito essa noite, amém? E tem gente que não crê. Eu não estou no Egito, pastor, será? E o Egito das emoções? E o Egito da prisão, da falta de perdão para quem já morreu? Como é que eu perdoo quem já morreu? Perdoe a si mesmo. Qual é o seu Egito? Fica a pergunta no ar. E quando Deus pede para ir, irmãos, como Deus pediu para Israel no Egito, né? Agora chegou a hora disso, vocês vão. Não é isso que ele falou? Marcha. Vão, não é? Vamos voltar ao texto lá. Não, deixa. Vamos correr. Pode tirar. Quando Deus pede para ir, irmão, significa que Ele vai guiar aqueles que ouviu a sua voz e obedeceu. Se Deus pediu para ir, Ele vai cuidar de você. Se Deus pediu para ir, Ele vai estar com você nessa ida.
Se Deus pediu caminhe, marche, Deus vai providenciar todo o recurso para você marchar. Há 9 anos atrás eu fiquei com uma dúvida grande, muito grande, em relação a esse ministério, em relação à minha vida pastoral. Eu vou completar agora em janeiro 19 anos de ministério pastoral. Eu fui consagrado ao ministério pastoral no dia 15 de janeiro de 2006. 2006. Eu fui para a missão no ano de 2001. Mas eu nunca quis ser pastor, definitivamente, e assumir igreja. Fui consagrado em 2006, fui assumir a primeira igreja em 2015. 14. Então, muitos anos depois. Mas em 2016, ou seja, 2 anos depois que eu assumi essa igreja, me bateu uma dúvida, uma incerteza, um medo. Será que foi Deus mesmo que mandou eu ir? Será que foi Deus, Cláudio, que mandou eu assumir essa igreja mesmo, pastorear esse povo? Será que foi Deus? E veio um monte de coisa. Eles passaram 10 anos, e a Bíblia diz que você conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então eu quero pedir para os frutos aplaudir Jesus agora, em nome de Jesus. Tudo é feito no nome dele e é para ele. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então ele cuidou para chegar até aqui. E ele vai continuar cuidando. Deus pede para ir, significa que ele vai guiar. Êxodo 13, 21. Saiam do Egito. Caminhe. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo para guiá-los e iluminá-los. E assim eles podiam caminhar, tanto de dia quanto de noite. Versículo 22. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Se Deus pediu para você fazer, só obedeça, viu? Deixa o resto com Ele. Se Deus pediu para você ir, vá, obedeça, deixa o resto com Ele. A relativização da fé é tão grande nos dias de hoje, que as pessoas, além de não dar crédito para que, o que eu posso esperar de um sujeito, de uma mulher ou de um homem? Presta atenção. O que eu, como pastor, posso esperar de um sujeito que não dá crédito para a palavra de Deus, quanto mais as minhas palavras? Se o sujeito não dá crédito, a palavra de Deus vai dar crédito para mim, irmão. Se o homem e a mulher não crê no que Deus está falando, vai crer no que eu vou falar, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que antigamente, Hebreus 1, Deus falava por meio dos profetas. Mas hoje Ele fala através da sua palavra. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está falando conosco. E se Deus está falando conosco, nós temos o dever de ouvir. E se nós ouvirmos, nós temos o dever de obedecer. Há muitas pessoas que estão sofrendo porque não estão obedecendo. Há muitas pessoas que estão sofrendo porque não estão obedecendo. Só isso. Eu me lembro quando era menino, congregava na Assembleia, bem menino mesmo, pequeno. Eu fui pequeno um dia, amém? Só para deixar registrado. Eu fui pequeno um dia. E eu me lembro um dia que eu congregava na Assembleia de Deus Jardim Tamoio, em Jundiaí. E eu tenho um primo que hoje é pastor, Josué. E a sua esposa Rita cantava no coral. E eu me lembro, a cena está nítida na cabeça, assim, que veio uma profeta e virou para o Josué e deu uma profetada, mas aquela que vem do alto, forte, pá, para Josué, o meu primo. Que Deus ia levar o Josué para as nações, que Deus ia levar o Josué para o continente africano, e de repente a minha prima desabou a chorar. E eu olhei, meninão, falei, ó, minha prima foi tocada por Deus. E na verdade ela dizia assim, não quero, Senhor. Eu não quero, Senhor, eu gosto de Jundiaí.
Não estou brincando, isso é verdade. Um dia vou trazer meu primo para pregar aqui, eu vou tocar nesse assunto, vou pedir para a Rita contar. Não quero, e a minha tia está do lado, Tereza, eu não quero ir, Tereza, eu não quero. Aí a minha tia falou assim, para mulher, para, é Deus que está falando, você tem que ir. Deus está dizendo, entra para a direita, e a gente quer ir para a esquerda. Deus está dizendo, faz isso. Não se assuste se de repente nós mudarmos a direção. Eu tenho orado em relação às nossas células. Muito provavelmente nós vamos parar com as células. Ainda não tive uma direção concreta de Deus. Mas se um dia eu subir aqui e dizer, paramos com a célula, não adianta você fazer reuniãozinha na sua casa, que isso é rebeldia. Vem reunir aqui. Eu quero que as células prodigam, mas o Senhor está me chamando para um concerto. O Senhor está me chamando, vamos corrigir a rota. Vamos corrigir a rota. Vamos alinhar. Tem algumas coisinhas que não está legal. E não é por causa das pessoas que estão ali. É pelo simples fato de que nós temos que entender o que Ele quer para a gente. Muitas vezes a gente fala, estou fazendo a vontade de Deus. Você está? Estou. O que Ele te pediu? Pediu isso, isso, isso. Pô, legal. Você entendeu mesmo aquilo que Ele te pediu? Entender o que Deus pediu é fundamental para você obedecer. Uma das coisas que eu sempre prego nesse ministério há 10 anos. Obediência cega não é obediência. Não, Ele pediu, eu vou fazer. Não. Entenda o que está sendo pedido para você. Nunca, jamais obedeça, seja quem for, cegamente. Entenda o que está sendo pedido a você. Entenda. Quando obedecemos ao comando de Deus, Ele nos guia, e mesmo que seja de dia e de noite. Não dá de noite no deserto, meu irmão. Meu irmão, de dia o deserto faz uma média de 50 graus, e de noite uma média de 18 graus abaixo de zero. Frio para dedéu. Agora escuta, não tem tocha que se sustenta e que ilumina 2 milhões de pessoas. Eu brinquei agora há pouco, se nós reunirmos 120 mil cidadãos aqui na avenida, como é que vai fazer, irmão? 2 ou 3 com uma tochinha iluminando? Tem jeito não. Deserto, lugar de víboras venenosas. Deserto, lugar frio, seco, árido. Lugar terrível. E Deus está dizendo, fica tranquilo. Eu vou cuidar de vocês, tanto de dia quanto de noite. Senhor, mas no deserto de dia é quase 50 graus. Eu boto uma nuvem aqui, ó, no jeito. Senhor, mas no deserto de noite é 18 graus abaixo de zero. Eu boto uma coluna de fogo atrás de vocês, do jeito. É só quem crê no impossível de Deus pode viver os milagres de Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda Jesus, irmão. Aleluia. Ele jamais pedirá algo de nós. Olha aqui para mim. Ele jamais pedirá algo de nós que Ele não seja capaz de fazer. Na realidade, irmão Valdriane, Deus pode fazer tudo. E se Ele pode fazer tudo, nós também podemos. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 13, versículo 14. Leia isso aqui comigo, no 3, por favor. Filipenses 13, 14. Amém? Amém? Tá ligado aqui? Amém? Filipenses capítulo 13, versículo 14. Não, marquei errado. Filipenses 13, 14. Repete comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. É o 3,14, filho. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Ele pode, eu posso. Se eu posso, é porque Ele me fez poder. É isso que você tem que crer. É isso que você tem que acreditar. Deus é bom, Deus é justo. E Ele tem sempre um propósito em tudo que Ele faz. Eu perdi 2 filhos. 2.
Todos sabem a minha história. Perdi 2 filhos, um menino e uma menina. Perdi acho que umas 10 empresas, eu perdi. Perdi empresa pra caramba, quebrei várias vezes. Lutei, quebrava, me recuperava, levantava, me recuperava. Para você que não sabe, em 2011 eu perdi quase 2 milhões de reais. Esse ano de 2024 perdi já para lá de 2 milhões de reais. Perdi pra caramba, só perdi muita coisa. Sofri, chorei, minha mulher chorou, nós sofremos, nós passamos por muitas coisas, muitas adversidades, mas as minhas perdas não definem o Deus que eu creio, porque há propósito em tudo, e a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo nas perdas, até mesmo no sofrimento, nas crises. Só que em Araxá nós mudamos umas 8 vezes de casa. Quem já mudou mais que isso? Levanta a mão. Me ajuda aí, só para deixar sozinho. Rô, minha companheira. Rapaz, na hora que eu estava lá, não sei o que. Aí eu falei, agora eu comprei minha casa, construí minha casa. Aí perdi minha casa, vendi minha casa. Jamais deixei de acreditar que Deus é bom e justo. Ele sempre tem um propósito em tudo que Ele faz. Êxodo capítulo 14, versículo 4. Êxodo 14, versículo 4. Veja, então, presta atenção aqui, olha aqui atrás, aqui, ó. Olha que eu fico vendo a cabecinha de vocês, olha para cá. Ó. Então, eu endurecerei o coração de Faraó. Quem endureceu o coração de Faraó? E ele os perseguirá. Espera aí, Deus. Deixa o texto aí, espera aí, Deus. 430 anos no Egito. Aí agora nós saímos. Nós somos uma galera. 2 milhões aqui de pessoas. Como é que nós vamos correr? Não dá para correr. E agora o Senhor está dizendo que o Faraó vai nos perseguir. É isso mesmo? E o Senhor está dizendo que é o Senhor que vai fazer o Faraó me perseguir? É isso? É isso. Não tem sentido. Há um propósito em tudo que Deus faz. O Senhor chega para mim e diz, estou te dando isso. E de repente eu perco isso. Entra um endemoniado na minha frente e rouba o que eu tenho. Não estou entendendo, Senhor. O Senhor está dizendo, te tiro do Egito, ok. E de repente o Senhor permite e bota gente para me perseguir no deserto. Não estou entendendo, Senhor. Quem está comigo aí diz amém. Agora presta atenção por que Ele faz isso. Por que muitas vezes Ele nos coloca em situações que Ele mesmo cria? E você não entende isso. Por que você não entende isso? Quando eu digo você, não estou falando você mesmo, estou generalizando aqui. É porque nós somos focados em nós. A gente não quer acreditar que aquilo que nós perdemos foi de fato Deus que tirou. E a perseguição que estamos sofrendo foi de fato Deus que colocou. Nós não queremos acreditar nisso. Nós vamos olhar para as nossas qualidades e inferioridades. Nós vamos olhar para a nossa falta de fé. Nós vamos olhar para nós. E tudo isso por ser analfabeto de Bíblia. Tudo isso por ser analfabeto e não conhecer a palavra de Deus. E é verdade. Isso é verdade, não se sinta ofendido. Se cachou para alguém, serve. Quem serviu, usa. A Bíblia diz em Oséias capítulo 6: o meu povo sofre porque faltou conhecimento. Por que eu estou sofrendo isso, pai? Não aguento essa perseguição. Ah, meu filho, vai ver com Deus. Quem sabe foi ele que endureceu o coração desse faraó. Por que eu perdi? Vai ver com Deus. Quem sabe foi ele que tirou. Teve uma irmã aqui que perdeu um bebê. Eu fui falar com Deus. Por que é que o senhor virou para mim e disse: eu vou dar para ele um bebê, e depois o senhor tira? Ele falou: leia Êxodo 14, 4. Eu falei: tá bom. Eu serei glorificado por meio da crise. Está aí, ó, a crise é faraó. Eu serei glorificado por meio do faraó. Eu serei glorificado por meio da perda. Eu
serei glorificado por meio do prejuízo. É isto que Deus está falando. Eu fiz porque eu quero ser glorificado nisso. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. E vem a galera. Aleluia. Vou mandar fazer bancos para vocês. Pra vocês ficarem aqui. Aleluia. Deixa o texto, filho. Tenho 5 minutos. Agora eu entendi. Agora eu entendi por que Deus endureceu o coração de Faraó. E não foi uma vez só não, foi várias vezes. Quando Moisés chegou lá, Faraó, tudo bem? Tudo bem. Então eu vim aqui falar para você, Deus mandou dizer para você, deixa o meu povo ir. Faraó falou, vai não. Então naquele momento, Deus endureceu o coração de Faraó. Tudo é para atender o propósito de Deus. É para que Ele seja glorificado no meio da sua crise. Seria bom demais sair do Egito e entrar em Canaã sem ter uma dor de cabeça, sem ter um probleminha. Seria bom demais. E através do endurecimento do coração de Faraó, Deus demonstrou o seu poder de forma milagrosa. Deus libertou o seu povo da escravidão. E o que aconteceu, pastor? Ele fez com que essa história fosse contada até os dias de hoje. E a glória de Deus fosse revelada para nós. Se fosse muito simples o negócio, essa história cairia no esquecimento. É para a glória de Deus. Perdeu, glória a Deus. Ganhei, glória a Deus. Não saiu do jeito que você queria, glória a Deus. É tudo para a glória de Deus, para atender o propósito de Deus. Aleluias. E para alcançar Canaã, é necessário enfrentar o deserto. Para alcançar o propósito, é necessário suportar o processo. Tem gente que não suporta o processo. Tem gente que quer alcançar a bênção, mas não quer suportar o processo da bênção. Há um processo para você alcançar o milagre. Há um processo. Quer alcançar o propósito? Suporte o processo, porque é duro, é difícil, é penoso. Mas Deus não vai te deixar sozinho nesse processo. Aleluias. Oh, aleluias. E independentemente do tamanho da luta, vem cá, independentemente, não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou passando. Independentemente do que você está passando, independentemente da perseguição, continue marchando. Vai fazendo a vontade do Pai, continue caminhando, continue indo. Capítulo 14, versículos 7 e 9. Vou atrasar só alguns minutinhos, mas eu vou terminar essa mensagem. Levou todos os carros de guerra. Ó a crise, hein? Ei, vem cá. Só um pouquinho, peraí. Segura. Só para ficar aquele clima. Isso, silêncio. Não foi 3 ou 4 soldadinhos que foi perseguir Israel, não. Pode voltar ao fundo musical, por favor. Aqui é DJ. Aqui. Levou todos os carros. Faraó levou todos os carros de guerra do Egito, todos do Egito, e também 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O bicho ia pegar. Continua, versículo 8. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas. Agora vamos só lembrar o que os israelitas estavam fazendo mesmo. No finalzinho lá, do que para frente? 1, 2, 3. Quem está vivo diz amém. Misericórdia, que fraqueza total. Não põe no ar isso não. Meu Deus. 1, 2, 3. Que marchavam triunfalmente. O exército do faraó atrás, e o Israel fazendo aquilo que Deus pediu para fazer. O quê?
O quê? Marchando triunfalmente. Como é que pode isso? Você sabe o que significa a palavra triunfar? Vencer. Marchavam como vencedores. E o Israel atrás, na frente, os inimigos atrás. Então, independente do tamanho da perseguição, continue marchando. Somos um exército que marcha em triunfo, com firmes pisadas, marchamos triunfantes pela fé, pois o nosso triunfo foi alcançado no Senhor que marcha conosco. Aleluias, aleluias. Estou terminando. Agora veja, frente ao perigo é natural ter medo. Frente ao perigo é natural ter medo, sim ou não? Ou você é o valentão? Não, eu não sinto medo, você é louco então, preciso fazer uma análise em você. Tem medo? Frente ao perigo é natural ter medo. E qual é a resposta para isso? Clame. Versículo 14, versículo 10, capítulo 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, opa, está vindo. O exército com mais de 600 carros, com um monte de carros, os caras armados, soldados para tudo, com faca no dente, camisa preta, com caveira. Os caras atrás. Aproximando-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que avançavam na direção deles. Olha lá. Aterrorizaram. Em algumas versões diz: ficaram com medo. Olha o que eles fizeram. O que eles fizeram? Vem o medo, irmão. Se vier, clame ao Senhor. Os caras olharam. Um pergunta para o outro: rapaz, olha a multidão que está vindo de formiga. Olha a multidão de inimigos que estão vindo atrás. Júlio, olha lá, Júlio. E o que aconteceu? Vamos clamar. Vamos buscar o Senhor. Eu vou pedir para os adultos fazer silêncio. Pede para o seu filho ficar quieto. Na hora que nós terminarmos aqui, vocês podem conversar com quem vocês quiserem. Olha lá. Diante daquilo que nos traz medo e nos aterroriza, o segredo é clamar ao Senhor. Salmos 18:6. É a última página aqui, irmãos. Salmos 18:6. Olha aqui comigo. Na minha angústia, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. De seu templo, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu grito. O meu grito de socorro chegou à sua presença, chegou aos seus ouvidos. Na hora que vier o medo, porque falta dinheiro. Na hora que vier o medo, porque o inimigo está batendo na porta. Na hora que vier o medo, porque você não sabe se vai dar certo. Clame ao Senhor. E o salmista está dizendo: eu clamei e Ele respondeu. E se Ele me respondeu, vai responder você também. Aleluia. Aleluia! Eu sentei toda vez aqui. Sempre quis fazer isso aqui. Obrigado por responderem quando eu faço isso aqui. Mas, irmãos, o medo revela quem são aqueles que lhes faltam fé e sobra covardia. O medo revela quem são aqueles que lhe faltam fé e sobra covardia. Êxodo capítulo 14, versículo 10, vai para o 11, por favor. O Israel, vem cá para mim, olha aqui para mim. O Israel olhou para trás, viu o exército de inimigos, ficaram com medo, disseram para Moisés: Moisés, o que nós vamos fazer? Estou com medo. Moisés disse: calma, vamos clamar ao Senhor. Vamos orar, vamos pedir socorro. Ok, só que no meio daquela galera toda tem aqueles que não têm fé, tem aqueles que têm dúvida,
no meio daquela galera tem os covardes. E aí vai. E disseram a Moisés: olha lá, eu lido com gente assim direto. Mas é difícil. Olha lá. Foi por falta de túmulos, de caixão, lá no Egito, que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco? Tirando a gente de lá. Tem gente que é assim. Vale a pena acreditar em Deus em quê? Aí, ó. Perdi minha casa num condomínio fechado. Perdi minha empresa. Vale a pena ficar aqui todo domingo pregando para um monte de gente? Para quê? Para quê? Para quê? Imagina se eu falasse isso. Não tinha uma pessoa aqui dentro. Vale a pena por quê? Vale a pena para quê? Sabe o que é isso? Não basta apenas Deus livrar o homem do Egito. O que precisa acontecer é o Egito sair de dentro do homem. E há muitos que ainda estão carregando o Egito. Ou seja, o Egito saiu de dentro do sujeito. Ou melhor, o sujeito saiu do Egito, mas o Egito continua na vida do sujeito. Está dentro do sujeito. A dúvida está dentro do sujeito. E para encerrar, é o texto que lemos. É o texto que lemos. A condição para aqueles que vivem, a condição para ver aquilo que Deus de fato quer e viver o propósito dele. Versículo 14. Observe que Moisés não deu a mínima para o que esse povo falou. Continuou clamando, continuou orando. Enquanto tinha um monte de gente reclamando, tem isso, viu? Ei, na sua família tem isso, viu? Aqui na igreja tem gente assim. Não vou dizer nome não, mas tem. Lá fora também tem. Você está clamando, buscando, intercedendo, orando, e o sujeito está reclamando. Está dizendo, não vale a pena. Para que confiar nesse Deus? Para que continuar? Faça igual Moisés e Israel. Vai clamando, vai clamando. Versículo 14. Olha o que Deus diz. Olha o que Moisés diz. Joga RC, por favor. Olha o que Moisés diz. E Moisés respondeu. Versículo 13, filho. É o 13. E Moisés, porém, disse ao povo: não temas. Não fique com medo. Fiquem quietos. Não temas. Fiquem quietos. E vejam, é a NVI mesmo, filhão. É a NVI, obrigado. Desculpa ficar pedindo para você isso. Não tenham medo. Não tenham medo. Fiquem firmes. Vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque nunca mais vocês verão egípcios que hoje vêm. Fiquem calmos. Não tenham medos. Versículo 14. O Senhor lutará por você. Apenas fique calmo. Essa é a palavra de Moisés para nossas vidas. É a palavra de Deus para a minha vida e para a sua. Lance fora o medo. Fique firme. Continue marchando triunfalmente. E acalma o seu coração. Pois o milagre vem. O milagre está chegando. Porque é Deus quem luta por mim e por você. Se coloque de pé aplaudindo ao Senhor. Aleluia! Aleluia!